Com iFood, tá pago. Vem ver. Deixa eu ver isso aqui. Se você é monstrão, como eu faço um pedido bem rápido no iFood? Tá tranquilo, eu mostro como. É só você usar a função favoritos. Aquele coração do lado dos restaurantes, sabe? Assim, você cria uma lista dos seus preferidos e pede em poucos cliques. Abra o app de delivery mais amado do Brasil. Na barra inferior, clique em busca. E depois digite o nome do restaurante no campo. Achou? Agora clique no restaurante. E depois no coração, no topo do cardápio. Pronto! No próximo pedido, sua lista de restaurantes favoritos aparece na tela inicial do seu app. Que mais agilidade e praticidade do que isso? Fácil, né? O de hoje tá pago. Equilíbrio é tudo e ainda faz bem pro coração. Muito boa noite, estamos começando mais um Texas Podcast na noite dessa terça-feira, 26 de julho, né? O ano tá acabando, tá indo embora. Estamos recebendo hoje aqui no nosso programa um convidado ilustre que vem aqui bater um papo com a gente, falar um pouquinho, ele que conhece muito bem a história de Teixeira de Freitas, viu Teixeira nascer, acompanha Teixeira, especialista em política, na vida. Vamos conversar hoje com o Dilvan Coelho, seja muito bem-vindo ao Texas Podcast. Boa noite, Silvio. Boa noite, prezados ouvintes. Estamos aí, né? Vamos ver o que poderemos comentar sobre o assunto, a agenda livre, né? É a agenda livre. Aqui a gente fala de tudo um pouco, mas primeiro conhecer um pouquinho o senhor, porque muita gente talvez não o conheça profundamente, ouve falar seu nome, Dilvan Coelho, um nome muito conhecido na cidade de Teixeira de Freitas. O senhor é de onde? O senhor de que origem, de que região? Eu sou originário da região sudoeste, de Itapetinga, né? Próximo de Itapetinga, nasci em Maiquinique. Depois fomos estudar em Itapetinga, depois fomos estudar em Vitória da Conquista e para Salvador, né? Onde eu formei engenharia em 1969 e exerci a função de engenheiro durante algum tempo, uns 4 ou 5 anos. Depois eu tive um acidente. E depois do acidente eu resolvi viver uma vida mais tranquila no interior e escolhi Teixeira de Freitas para vir. E já tem praticamente 50 anos. 50 anos. O senhor chega aqui já no início, os primórdios de Teixeira, né? Cheguei em 1974, no dia 15 de junho de 1974. Uma cidade muito pequena ainda nessa época, né? Teixeira na época... Já era grande, assim, na época, né? Comparado às outras cidades. Era né? um povoado, né? Ainda povoado. E estava em franco desenvolvimento por conta da BR-101 principalmente, né, e o cruzamento da estrada que liga Milhões Neto ao Cobaça, e também estabeleceu aqui um polo madeireiro, né, na época da região muito rica em madeira e com a facilidade de escoar madeira para o sul, né, e então estabeleceu aqui 60 serrarias na época. E essa serraria foi que deu o pontapé inicial para poder começar o desenvolvimento de Teixeira. O senhor tem uma ligação muito forte com a comunicação, né? Quando é que nasce essa questão do senhor com a comunicação? A primeira rádio, né? A Rádio Caraípe, não, a rádio difusora na época, foi instalada lá no nosso prédio, né? Ali próximo à prefeitura. Nós chamamos aquele prédio Caraípe, né? Que era do grupo do Caraípe. E ali nós estabelecemos a primeira rádio. Depois começamos a escrever nos jornais, né? Tivemos também jornal, tivemos revista. E aí a Rádio Caraípe em si, eu consegui com Antônio Carlos Magalhães. Na campanha de 1985, eu fui a Brasília com o Rio Baromeu e Timóteo falou assim, eu levo a Rui e peço uma rádio Antônio Carlos para Rui, para fazer política em São Mateus. O Rui estava ajudando a gente aqui na campanha, né? Aí fui com ele, falei, o ministro, ele era ministro das comunicações. Esse amigo nosso é de São Mateus, gosta de política. Brinquei com ele assim, tem mania de fazer prefeito, tem mania de tirar, e precisa de uma rádio para fazer política. Aí Antônio Carlos falou assim, eu vou dar uma rádio para ele, vou dar uma rádio para você, e vou dar uma televisão para Timóteo. Assim fez. Depois o Rui mais Timóteo formaram a Rede Sul Bahia de Comunicação, compraram uma rádio em Itapetinga, uma rádio difusora aqui, a Rádio Caraípe, e mais ainda a televisão, formaram a Rede Sul Bahia de Comunicação. E o Rui estabeleceu a primeira rádio lá.
e fundou a Rede Sim de Comunicações. Aí fez uma amizade muito grande com o Antônio Carlos Magalhães, e a Rede Sim hoje é uma potência no Espírito Santo. Né? Verdade. E assim, para quem não conhece a história de Teixeira de Freitas, a comunicação de Teixeira fez muita diferença aqui na região, né, doutor Ivan? Assim, a comunicação acabou, de certa forma, atraindo também as pessoas, porque a comunicação era muito forte, as rádios chegavam longe na região, e com isso ajudou a desenvolver muito a região nesse princípio, né? Exatamente. A rádio difusora, depois a Rádio Alvorada, né? Uhum. Foi de Maurício Cotrim, de José Sérgio. Depois a Rádio Caraípe, né? E aí veio a televisão também. Então a comunicação realmente levou o nome Teixeira mais longe, né? E o senhor também gosta muito da área política, né? Sempre militou, sempre gostou muito das pesquisas políticas. Recentemente o senhor perdeu uma grande amiga, que era uma parceira também que o senhor tinha dentro dessa área de estratégia política, que foi a Beth, né? Beth Rodrigues. Beth Rodrigues. Eu já fazia política, né? Coordenava as campanhas políticas de Timóteo. E em 2000 nós tínhamos elegido Wagner em 1996, mas houve um rompimento político de Timóteo com Wagner. E Wagner contratou uma agência de publicidade chamada Maria Publicidade, com João Silva. Uhum. Aí eu disse a Timóteo, não precisa também de um profissional com a gente. Aí fomos a Beth Rodrigues. Ela falou assim, Beth Rodrigues tinha feito 5 governadores na época, né, vários prefeitos, inclusive o prefeito de Linhares, Guarino de Zanon. Fomos a ela através de Guarino. Ela disse assim, olha, fazer uma campanha só, eu não vou não. Eu falei, se a gente fizer, arranjar outra cidade para fazer uma parceria, ela falou, aí eu vou. Aí conseguimos mais 4 cidades, que foi Medeiros Neto, Tamaraju, Caravelas e Mucuri. Teixeira, 5. Então fizemos 5 campanhas. Das 5 nós ganhamos 4. O trabalho é muito forte. Esse trabalho de coordenação política, doutor, as pessoas sempre falam, a gente vê falando, o pessoal fala, o marketing, mas qual a importância hoje desse trabalho do marketing político, de você ter uma equipe para cuidar da questão política para o resultado final da eleição? Você não pode mais fazer a campanha de forma improvisada, né, por intuição ou pela experiência, entre aspas, né, porque as campanhas que deram certo no passado nem sempre dá certo no presente ou no futuro, né. Então o marketing, a partir da década do meados de 2000, do século XX, começou a modificar por conta da informática, né, e por conta das pesquisas, para você entender o sentimento da população, ver as demandas da população e procurar entender e atender, né? Aí você vem, porque o marketing não fabrica o político, o marketing pega o político e dá uma forma, dá uma dimensão nova, dá um direcionamento para que ele faça a campanha de acordo, em consonância com o sentimento da população. Essa é a função do marketing. A gente vê muito, como o senhor colocou aí, essa questão do sentimento eleitoral. Eu, fazendo uma análise própria, eu até outro dia discutia com alguém a respeito dessa última eleição que houve em Teixeira, e eu penso que um dos sentimentos ali naquela eleição, e a gente teve algumas pesquisas que foi feita em Teixeira, onde era muito forte a questão da saúde. O senhor acredita, como cientista político, que essa questão da saúde teve um peso maior em si, somado aos demais, né? Mas a saúde em si, o senhor acredita que aquele momento de pandemia, desse represamento que houve em relação às consultas, à marcação de exames, uma série de procedimentos que ficou parado em relação à pandemia, que isso ajudou, de certa forma, na eleição do prefeito Marcelo Bellittari? Sim, porque sendo médico, né, a população espera que ele, como médico, possa melhorar a saúde. E a saúde sempre foi um grande problema de Teixeira e continua sendo, né? Sim. Então a saúde não mudou ainda. Tem melhorado alguma coisa? Tem, mas não, se você vai na pesquisa, o primeiro problema da cidade continua sendo saúde. Mas eu acho que naquele momento o que a população mais desejava era a renovação. 75% da população queria renovar. E ele representou essa renovação, né? E, sobretudo, outro item que a população exige e cobra dos políticos é a honestidade, né?
Então, da rejeição do prefeito que estava no cargo, o primeiro item era a questão da corrupção, né? E segundo item, a competência. Então, eles viram em Marcelo uma pessoa honesta, que representava um novo, renovação, né? Atendia esses 2 itens, e mais o fato dessa questão da saúde. Da saúde, né? Porque, na verdade, as pessoas costumam dizer, eu sempre ouço isso, e até hoje, dentro do cenário polarizado hoje do país a nível nacional, a gente vê muito essa discussão das pessoas colocarem como não tem opção. E, na verdade, eu acredito que não é de não ter opção. Eu acho que falta pessoas que consigam atender essa questão do sentimento do eleitor dentro daquilo que o eleitor busca. Porque, às vezes, parece, se você for olhar hoje nos pré-candidatos a presidente da República, eu acho que tem uns 8 nomes aí que colocaram, houve uma tentativa de criar nomes, eu vejo muitas pessoas... Criou aquela discussão de terceira via. Não, nós vamos lançar uma terceira via como se fosse isso, um grupo pudesse decidir lá um nome, colocar e que o eleitor vai abraçar. O senhor acredita que essas questões estão muito relacionadas com a questão do sentimento do eleitor, mais do que com a questão partidária? Eu acho que a eleição nasceu polarizada, né? Não é questão... eu digo que não é uma questão ideológica. Passou a ser uma questão personalista, né? A personagem Lula e a personagem Bolsonaro. Então ficou polarizado em si. Então não teve espaço para uma terceira via. Como era com o PSDB antigamente, como né? PSDB e PT. Mas agora já deixou de ser partidário. Partidário, agora virou pessoal, né? Virou personalista, né? Porque Bolsonaro não tem partido, né? Então ficou diante de pessoas, né? Então as pessoas às vezes discutem essa questão como se fosse, eu não tenho opção. Opções tem. Agora, o eleitor não consegue se identificar com outros nomes que é colocado. Tentaram Dória, tentaram Luciano Huck, tentaram tantos outros nomes aí, tentaram a nível nacional, até da Atenas, tentou se lançar também para ver se pegava, mas o eleitor não consegue se identificar, porque não é uma coisa, o candidato, você não fabrica um candidato, você não consegue chegar hoje aqui e falar, isso aqui é o candidato e ele vai ganhar a eleição. Em outros tempos nós tivemos isso, né? O cara apresentava, trazia, isso aqui é meu candidato, e o povo votava porque era candidato apresentado por alguém. Hoje isso mudou e muito, né? Como o senhor vê essa mudança do panorama, o senhor que acompanhou a eleição, de certa forma, em todos esses momentos, dentro desse momento da redemocratização, e até antes também, né, do governo militar, a forma como era, como é que o senhor vê essa evolução temporal da questão eleitoral? Olha, no mundo todo, a gente percebe que existe assim, uma polarização entre a direita e a esquerda, né? A gente sente isso no mundo todo. Isso influencia, claro, no Brasil. Mas no Brasil a polarização virou, além de ser direita e esquerda, ainda tem essa lógica, porque se você analisar no segundo turno da eleição passada, Ciro Gomes foi para o segundo turno. Mas o eleitor de Ciro Gomes foi todo para o PT, porque era partido de esquerda. Então, dificilmente você tira, por exemplo, ele vai até o final nessa eleição, acredito eu. Mas a tendência do eleitor dele é votar em Lula no segundo turno. É verdade. Porque é o partido de esquerda. Ainda existe essa questão de direita e esquerda. E Bolsonaro representa essa direita e Lula representa essa esquerda. E a esquerda é fragmentada, né? A gente tem uma fragmentação dos grupos que em um determinado momento eles se unem. Mas o Ciro, até o momento, ele tem declarado pessoalmente, como fez na última eleição, dizer ele que não apoiará o candidato Lula, né? Mas o eleitor dele vai, né? Porque o cara não tem controle sobre o eleitor, né? Segundo turno, o eleitor dele vai para onde achar que deve ir, né? E se você fizer hoje uma simulação, você vai observar, né? Baseado na eleição passada, você vai observar que o eleitor dele vai para a esquerda, vai para Lula. Você tem esse comportamento. E o senhor vê que hoje está uma briga aí, o próprio PMDB, ele hoje está aí entre lançar um candidato e já apoiar Lula no primeiro, nesse primeiro momento. Uma liderança de 11 partidos, de 11 estados já apoiaram o Lula, né? Então, doutor Limão, o que eu não consigo entender, e talvez o senhor possa traduzir isso de forma melhor para quem nos assiste agora, a gente tem visto muitas pesquisas indicarem um favoritismo de Lula muito grande. As pesquisas que têm sido colocadas, ele traz esse favoritismo. Porém, quando você faz uma leitura
das atitudes, quando você olha os fatos ao redor, o desenho político, o comportamento não corresponde com a pesquisa. Como é que o senhor vê esse cenário dessa forma? Porque você vê, em um momento, era para o favorito da pesquisa estar mais tranquilo, tá numa condição melhor, tá surfando em si dessa popularidade e trabalhando em si para crescer, mas eu vejo um certo desconforto, correndo demais, brigando por determinadas situações que parece que vão somar, mas não soma. Como é que o senhor vê esse cenário dessa forma que tem sido colocado? Você há de convir que o PT, nas últimas eleições anteriores, ele sofreu uma queda muito grande, principalmente devido à questão das acusações de corrupção. Sim. Né? Então eu acho que o eleitor de Bolsonaro está mais aquecido, a militância está mais aquecida, está mais pronta para a guerra. Enquanto que o eleitor de Lula, ele se sente meio constrangido em fazer a defesa de Lula, mesmo votando nele, mas constrangido em fazer a leitura de Lula com relação às acusações de corrupção. Você vê que 40% da população considera Lula corrupto por causa da questão do Lava Jato, né, que ele foi condenado, passou na prisão. Então eu acho que o eleitor de Lula fica meio retraído por enquanto, mas ele vota em Lula. As pesquisas elas estão muito disparatadas, né? Você tem pesquisa que dá uma diferença só de 1%, você tem pesquisa que dá diferença de 20%. A gente, para analisar aí, pode fazer análise em cima de quê? Eu acho que você tem que pegar um estado intermediário aí, né? Porque a maioria dos pesquisadores, dos institutos, dá uma diferença de 8% a 10%. Eu acho que é mais coerente. Sim. Né? Nessa faixa aí. Então você vê que Lula fica aí na faixa de 42% de intenção de voto, Bolsonaro na faixa de 32%, por aí uma diferença de 8% a 10%. Então a eleição a gente sabe, imagina e acredita que vai para o segundo turno. Dificilmente qualquer um dos dois ganharia no primeiro turno. Só que a militância de Bolsonaro é muito mais, né, é muito mais ativa. Onde é que ele vai é uma apoteose, né? Sim. Eu estive em Vitória agora, final de semana, sábado, eu estava em Vitória e coincidiu com a ida dele lá e a gente acompanhou, e uma coisa fantástica ali, o povo aguerrido, Vitória cheio de bandeira do Brasil, os prédios para todo lado, e você vê que o povo, de certa forma, abraça. Agora, o senhor coloca aí essa questão do eleitor envergonhado, de certa forma, né? O senhor acredita que todo esse esforço que está fazendo aí, volto atrás um pouquinho antes dessa pergunta, o sentimento do eleitor para essa eleição, o senhor que acompanha a pesquisa, qual é o sentimento do eleitor para essa eleição de 2022? Olha, o sentimento do eleitor é dividido, né? Não, o principal, que hoje o que o senhor vê que é um dos principais hoje citados. Eu, analisando, na minha análise, eu vejo que hoje a questão inflacionária é um dos principais sentimentos hoje que permeiam hoje o principal. O pessoal nem fala muito em outros, mas o senhor, como o senhor vê isso? A economia é preponderante. O fator determinante de uma eleição presidencial é a economia. E mais dói no bolso, no ser humano é o bolso e o estômago, né? Uhum. Você tem que ter essa questão da fome, né? Que foi o que mais Lula cresceu no Brasil, foi a questão do programa Fome Zero, que ele pegou lá de Fernando Henrique Cardoso e deu uma roupagem nova e entrou como o maior lema do governo dele ser a Fome Zero, né? E isso consolidou Lula, principalmente no Nordeste, né? Então a economia é preponderante. A economia brasileira, apesar da guerra, apesar da crise, da pandemia e tudo mais, mas ela está reagindo. Sim. Né? Você não pode desconsiderar isso. Quer dizer, Bolsonaro não... Esse negócio de dizer a pandemia fecha tudo, ele foi contra. Não podemos fechar por causa da economia. Então talvez isso tenha dado ao Brasil uma condição, né, favorável no primeiro mundo, né, no mundo da economia. E o senhor acredita que esses programas agora que o governo está lançando, essa nova roupa, esse aumento que houve agora para tentar atender essa fatia da população que de certa forma está sendo atingida pela essa questão inflacionária, o senhor acredita que isso vai fazer uma diferença no quesito eleição? Acredito que sim, porque vai aumentar o Auxílio Brasil de 400 para 600, vai ajuda aos caminhoneiros e aos taxistas, vai para a compra de alimentos. Ele tem para gastar 41 bilhões de reais, né, que foi liberado pelo Congresso.
Isso aí vai influenciar na eleição, principalmente no Nordeste, né? Que é onde Lula ganha praticamente em todos os estados, né? Então não tem nenhum estado que eu conheça através das pesquisas que Lula não perca a eleição, Lula ganha. Então se Bolsonaro conseguir diminuir, reduzir essa diferença no Nordeste, ele passa a ter condição de ganhar a eleição no segundo turno. Mas aí vem um detalhe que a gente falando em pesquisa, que eu acho que vale a pena a gente fazer um exercício. A pesquisa ela é feita em cima de uma ciência. A pesquisa ela é uma ciência, né? É uma ciência. Então, partindo de uma ciência, onde quando você pega a pesquisa e ela tem a margem de erro, e de 3 pontos para mais ou para menos, o nível de confiança às vezes é de 95%, e se é uma ciência, as demais deveriam estar apontando na mesma direção. Aí volta aquele fator que o senhor coloca inicialmente. Você tem uma pesquisa da Datafolha que dá a diferença de 20, 21 pontos, aí você pega outra pesquisa, está apontando 8, 7 pontos, e aí você olha para aquilo, peraí, é ciência. Então, se é ciência, ele teria que estar ali dentro de uma margem sendo verificada e confirmada pelas demais. O senhor não acredita que essa disparidade dos resultados não coloca em xeque esses resultados que tem dado nas pesquisas no Brasil? E aí vem mais um fator que eu, pelo menos, não acompanhei a eleição, gosto muito da política, e nunca vi as pessoas fazerem tantas pesquisas em tão pouco tempo, para reafirmar, parecendo que tem assim, eu preciso dizer que o resultado é esse para que as pessoas confiem que é. Como é que o senhor vê esse cenário? Olha, eu acho que existe sempre manipulação. Qual a melhor forma de manipular a pesquisa sem, digamos, dizer que está errada? Essa margem de erro que você citou aí, de 3 para cima, 3 para baixo, então o candidato, vamos dizer que ele tenha 10 pontos e o outro tenha 20. Se eu quiser beneficiar o que tem 10, o que eu faço? Eu aumento 3% nele, vai para 13, e diminuo os 20% no outro. Então sai de 13 para 17. Então ficou praticamente empatado, né? E mesmo a diferença sendo 10 pontos na realidade. Mas aí, como o senhor está colocando, aí você ainda consegue, o cara brinca na margem de erro. Mas hoje você olha algumas pesquisas que a margem de erro de qualquer uma delas vai ter uma diferença muito grande. Eu sei. Olha, a Datafolha em relação a uma outra pesquisa que saiu, não sei se foi da Paraná, a pesquisa, uma outra que saiu na semana, acho que 2 dias depois, dava uma diferença de 8 pontos, e você contava, dava 13 pontos de diferença. Olha, ficou assim muito evidente que a Folha de São Paulo tem interesse, né, na eleição de Lula. Está muito evidente isso, né? O grupo econômico e tal foi prejudicado no governo Bolsonaro devido ao contrato e tudo mais. Então está muito evidente que ela torce para que Lula ganhe. Então a gente aí passa a ser um ponto fora da curva. Assim também como tem outro instituto, que eu até gosto muito dele, já trabalhei muitas vezes com ele, que ele é o Instituto Futura do Espírito Santo, que hoje passou a ser um instituto nacional, que foi comprado por um grupo econômico nacional. A Futura deu 1% de diferença. Então, e agora? 2 extremos, qual é o que está certo? Né? Então a gente sente que todos os dois estão susceptíveis a ter tendência, ser tendenciosa, não é verdade? Eu até liguei para o dono da Futura, que é meu amigo, Zé Luiz, perguntei, então pelo andar da carruagem, da forma que o Bolsonaro está crescendo, ele tem chance de ganhar a eleição, né? Aí ele falou assim, vamos ver. Porque é muito complicado isso. E o senhor vê que desde a eleição passada, a eleição presidencial, essa questão de pesquisa ela acabou ficando muito em xeque, porque você vê o presidente atual, todas as pesquisas indicavam que ele não ganhava de ninguém. E de repente, às vésperas da eleição, a coisa começa a equilibrar para não ficar tão feio, porque é difícil você segurar, tem hora, determinadas situações. Eu acho que eles pensam ainda que a pesquisa define a eleição, né? Esse aqui é o problema. Mas a pesquisa ficou tão fulanizada, tão desmoralizada, que hoje as pessoas já não acreditam mais na pesquisa cegamente, certo? Fica com um pé à frente e outro atrás. Doutor Iwan, tem um fator também dentro da questão eleitoral, que é a questão
da comunicação que tinha um peso muito grande. Você pega as grandes redes que, de certa forma, ela, com o apoio dela, determinados candidatos, ela definia a eleição. Como a gente teve em Teixeira, a Rede Bahia de Comunicação, ela tinha um peso muito grande na eleição em Teixeira, e a última eleição ficou provada que essa força ela perdeu. A que o senhor acha que deve essa perca de força da comunicação na influenciação do resultado das eleições? As redes sociais. As redes sociais passaram a ser importantes no processo de formação de opinião pública, porque todo mundo tem acesso à rede social e as pessoas querem participar porque pode emitir sua opinião, né? Ele passa a ser ativo, não apenas um espectador passivo, né? Então ele interfere, ele emite opinião, ele debate. A rede social está tendo uma importância fundamental no processo da formação da opinião pública. Como o senhor vê também essa questão hoje do STF, de certa forma, está tentando manipular, eu vou até usar manipular, de certa forma, essa questão das redes sociais, ter um controle, porque a gente via falar em censura, né? Quando a gente fala em censura, a gente volta lá no governo militar, a gente fala, não, lá o governo militar que censurava tudo, mas havia algumas censuras prévias e outras censuras, o censor olhava ali e falava, isso aqui pode, isso aqui não pode. A gente está voltando a esse mesmo tempo hoje ou não? Está muito assim questionável, né, essa questão da participação do Supremo Tribunal Federal. Está muito questionada. Eu não tenho um juízo de valor formado com relação a isso, se eles querem manipular mesmo a opinião pública. Sinceramente, eu não cheguei a essa conclusão ainda. Certo? Um fato é certo. A gente tem que evitar os excessos, né? Porque os excessos parte para a radicalização do processo e aí parte até para a violência, né? É verdade. E a gente vê agora, recentemente, teve um cidadão que foi preso, né, acho que em Belo Horizonte, por ameaça. Eu acho que tem que prender mesmo. Eu acho que a pessoa, quando abusa da liberdade, a gente entende quando é abuso. Porém, isso ficou muito personalizado nas pessoas dos ministros. E quando você tem essa questão na área política, não há essa mesma proteção aos poderes da República como há de uma blindagem do Supremo, que a gente tem visto. E hoje você vai olhar hoje a questão eleitoral, eu acredito que essa eleição vai ser uma eleição onde vai ter muito dedo do TSE através de provocação e ação e reação dentro do TSE. Como o senhor vê essa questão dessa judicialização que está vendo? Todo mundo hoje vai para a justiça e busca, com direito ou sem, mas vai lá e questiona e pede. E a gente vê essa questão da justiça propensa também a entrar nessa discussão, a participar mais ativamente. Como o senhor vê essa questão judicial aí? Eu acho que está havendo um desequilíbrio entre os poderes, né? O poder executivo e o poder judicial, eles estão se enfrentando muito, né? Esse confronto não é bom para a democracia, né? Eu acho que tem que haver uma harmonia entre os poderes, né? Tanto o legislativo, como o executivo, como o judiciário. Eu acho que esse enfrentamento não é bom para o sistema democrático. Doutor Dilma, eu faço uma leitura, eu pego às vezes algumas temáticas e dou uma analisada nelas. E há poucos dias até uma teoria da conspiração que eu criei na minha cabeça analisando os fatos, e depois até uma entrevista do ex-presidente da Câmara, ele dizendo que mais ou menos nesse sentido, que eu dizia que lá atrás o impeachment da ex-presidente Dilma, o pano de fundo dele, quem na verdade inicia ele, né, eu pensava analisando os fatos, foi o próprio PT, porque o momento era muito ruim ali para o PT naquele momento. A economia estava ruim, péssima, né, naquele momento. Você tinha a questão das denúncias contra o PT, estava fervilhando ali naquele momento, e você tinha toda uma conjuntura que existia naquele momento de perca de status ali que o PT vinha naquele momento. E a melhor maneira, eu analisando os fatos naquela época, eu via que era sacrificar Dilma naquele momento
Para recuperar no futuro. Michel Temer entrar para consertar, que essa foi a missão dele, entrar para fazer as reformas, que foi essa a proposta dele, de ser um governo reformista, foi essa a proposta que Michel Temer entrou. E o PT voltaria depois por cima com aquele discurso de que tinha sofrido um golpe. E você sabe que todo mundo é, de certa forma, passional, né? O cara olha assim, ele se envolve com aquilo. Quando você sabe que alguém sofreu uma injustiça, é natural você se identificar com aquele que foi injustiçado. E eu, analisando os fatos políticos daquela época, eu desenhei isso e vi isso naquele momento em que o PT falou, não, nós vamos abrir mão agora, o governo vai fazer, o Temer vai vir, vai fazer as reformas, porque se nós fizermos reforma a gente perde o discurso, Temer faz, e Lula volta depois como candidato forte. Nesse meio tempo veio a Lava Jato, que era algo que ninguém acreditava. Quem é que dizia que Lula poderia ser preso? Eu me lembro as apostas, todo mundo dizia, não, ele não vai ser preso, ele não vai ser preso. Mas eu vi a gestação da candidatura, do que hoje é o vice de Lula, Geraldo Alckmin, que foi ali naquele momento, construiu uma chapa gigantesca, que seria ali, para mim, ao meu ver, o candidato do sistema ali, que viria. Então os caras falaram, peraí, para ele ter chance, nós precisamos botar Lula na cadeia. E botaram. Só que não contaram com o Bolsonaro, que veio por fora, que aparentemente não tinha chance. E aí veio dois fatores. Lava Jato, que colocou um empecilho, uma pedra no caminho, e veio Bolsonaro, que acabou crescendo ali, agregando o sentimento do eleitor naquele momento, que era contra a questão da corrupção, e ele incorporou muito bem esse personagem. Como é que o senhor vê todo esse cenário aí que a gente desenha? Eu acho que tem lógica, certo? Porque... E Cunha, só para concluir, Cunha depois disso, olha, ele deixou escapar numa entrevista que ele deu que o PT, de certa forma, tinha interesse. É tanto que não foi o PT que foi fazer a defesa de Dilma, não eram os petistas que iam para a linha de frente defender Dilma no impeachment. Pode continuar. Eu acho que tem lógica, porque realmente a situação de Dilma, ela não tinha condições de, né, conduzir o país por um caminho mais seguro, ela foi punida, né, e automaticamente, eu acredito que Lula pudesse ser candidato naquele momento, ele seria eleito. Sim, sim. Né? Tanto assim que ele botou um poste e disputou a eleição, foi para o segundo turno, né? Naquele momento ele seria eleito. Mas acontece que aconteceu esse problema da Lava Jato, ficou preso e tal, ficou impedido de ser candidato. Aí realmente surge, de repente, o Novo, né? E o Novo é uma coisa inesperada, né? Como surgiu o Teixeira de Freitas, Marcelo, o Novo, né? Quem que diria? Bolsonaro que era o novo velho, né? Sim, mas dentro do contexto. Seria o anti-Lula, o anti-PT, né? O homem que teve coragem de enfrentar, teve coragem de falar o que falou. Né? Então essa questão do Novo é incontrolável. A população, quando dá para o lado da renovação do Novo, como é que você segura? Um ano antes, quem diria que o doutor Marcelo podia ser prefeito de Teixeira de Freitas? Lembra até algumas pesquisas da época, acho que em agosto ainda daquele ano, dava Caio, né? Não, Caio liderou. Né? Caio liderou a eleição porque ele tinha um recall da eleição do deputado, que ele saiu com 21%, e nas pesquisas ele aparecia com 20%, os outros todos abaixo disso aí. Teve o prefeito com uma rejeição muito alta, mais de 80% não aprovava a forma dele governar. Então ele achava que ele, com dinheiro na mão, com poder na mão, que ele faria e acontecia e ganharia a eleição. Falou para mim diretamente, eu questionei. Certo? Porque não era bem assim, porque quem tem uma rejeição alta, de 80%, você precisava, em primeiro lugar, baixar a rejeição. E saber quais são os fatores que estão levando a rejeição alta. Olha, na pesquisa dizia que 51% dizia que era fator corrupção e 34% incompetência. Como é que você vira isso? Né? Então você há de convir que a questão de Bolsonaro foi inesperado, né? Que surgiu e realmente acabou com o plano, né? O plano de Lula, que veio Lava Jato, foi preso e tudo mais. E como é que o senhor vê essa questão dessa reabilitação de Lula num quadro onde a gente vê, por exemplo, o presidente não tem a condição de governar. E aí você pega Lula, reabilita ele,
e dar a ele a condição de ser candidato, porque o presidente não conseguiram ter um outro nome para enfrentar o presidente. Você não teve um nome. Tentaram de tanta gente, e aí eu, analisando a cena, falo, não, essa reabilitação de Lula para as eleições só foi possível porque não teve outro candidato. Porque se tivesse hoje um candidato hoje competitivo, que pudesse disputar e ter a condição de ganhar de Bolsonaro, eu acredito que não tinham descondenado ou tirado as condenações de Lula como fez agora. É uma situação complexa, né? Sim. Realmente poder surgir uma nova opção dentro de um contexto polarizado é muito difícil. Dificilmente poderia surgir uma terceira opção, uma terceira via. Você vê que tentou de todas as formas, né? Até a mulher, Simone Tebet, que poderia pegar o eleitorado feminino, né? Que é a maioria, né? Mas não colou. Ela tentou levar por esse lado, entendeu? Mas não colou, está aí patinando na faixa de 2%, e agora o PMDB vem e frita ela antes de chegar começar o jogo, né? Doutor Ivan, o senhor citando agora essa questão do eleitorado feminino, a gente tem uma situação que às vezes a lei tenta corrigir isso através de projetos, de determinação, de resoluções do TSE em relação ao eleitorado feminino. Mas a gente tem prova aí, por exemplo, como é a questão da candidatura de Simone Tebet, que as mulheres não vê ela como uma representante do universo feminino. Então, muitas vezes a lei tenta obrigar, de certa forma, criar esse ambiente para que as mulheres em si votem em outras mulheres, mas se você vai olhar, as mulheres, muitas delas não querem votar em outras mulheres. E aí a gente acaba pegando e resumindo essa discussão como se fosse uma questão de machismo. Porém, quando uma mulher vai votar, ela vota sozinha. Antigamente o cara sabia ali onde é que foi, se votava, tinha como conferir a questão do voto. Hoje o voto é secreto. Vota X pessoas em determinada sessão eleitoral, você não sabe para quem foi que votou em quem, como votou. Então hoje essa questão do voto feminino, o senhor acredita que há possibilidade de haver um crescimento nessa questão sobre a participação de mais mulheres na política, apenas levando em conta essa questão da obrigatoriedade de cotas, obrigatoriedade de ter mulheres disputando, quando você vê que as mulheres em si não interessam e não vê, muitas vezes, não se identifica com outras mulheres na questão política? Veja só, Silvio, se Dilma tivesse tido sucesso, o quadro seria outro, né? Mas foi um quadro de fracasso, tanto assim que foi afastada do cargo. Mas se tivesse sido sucesso, eu acho que as mulheres teriam muito mais espaço no Brasil do que tem hoje. Mas mesmo assim, em muitas e muitas cidades tem elegido mulheres, né? Agora mesmo eu estou vindo da minha terra natal, que eu fiz a campanha lá em 2012, elegeu uma mulher. Acho que na região lá nunca tinha sido eleita uma mulher, elegeu uma mulher. Mas hoje você vê que mulheres estão ganhando aqui, Maíra ganhou no Prado, agora Luciana em Nova Viçosa. Na cidade minha foi afastado o prefeito, vai ter uma eleição agora em novembro. Quem está, os 2 maiores concorrentes, são 2 mulheres. Certo? Você vê que as mulheres estão ganhando espaço, mas ela podia ter ganho muito mais se Dilma tivesse sido um sucesso, né? Eu acredito que se deve muito a Dilma esse recuo do voto, né, feminino para não votar em mulher. Mas assim, o senhor cita aí essas questões, algumas ainda pontuais, ainda em algumas regiões, né? Porém, quando o senhor vai para o legislativo, ainda no executivo a gente tem uma força de algumas mulheres dentro do executivo em algumas regiões, porém no legislativo a gente não tem essa... Aí vem dessa questão que eu falo com o senhor. A obrigatoriedade de ter 30% de mulheres nos partidos, né, uma forma, segundo quem idealizou essa fórmula, de tentar fazer com que a mulher tivesse mais espaço e ganhasse. Só que eu não vejo essa empolgação das mulheres com outras mulheres, porque até se você olhar, por exemplo, Simone Tebet mesmo, você voltar na CPI da Covid, ela viu mulheres ali ser esculhambada, esculachada dentro de uma CPI, e ela, como mulher senadora, não foi capaz de levantar a voz e de se posicionar. Acho que teria sido um momento também de diferencial para ela, que já
alimentava dentro de si o desejo de ser candidata, né? Não tem dúvida, se ela tivesse feito uma defesa ostensiva das mulheres, né, ela teria um handicap, teria um potencial de voto muito maior no Conselho das Mulheres, né? Acredito que sim. Teixeira de Freitas, como é que o senhor está acompanhando Teixeira, uma cidade que o senhor viu nascer, participou do processo de emancipação política de Teixeira, foi um processo árduo, né? Não foi fácil essa emancipação, haja vista até pela questão dos 2 municípios que Teixeira pertencia e todo o movimento. O senhor acompanhou esse nascimento de Teixeira. E como o senhor vê Teixeira hoje, voltando lá atrás, de quando o senhor chega em Teixeira, ainda um município grande ali, né? Um povoado grande, mas ainda não era cidade. E hoje, como o senhor vê Teixeira hoje com cidade, com grandes empreendimentos vindo para a cidade, mesmo com tão pouco tempo de emancipação política da cidade? Eu vejo o seguinte, Teixeira é uma cidade rebelde, né? Ela não se curva, né? Você vê que o resultado das eleições em Teixeira são muito parecidos com as regiões mais a oeste, a sudeste, né? Você pode analisar, o resultado das eleições em Teixeira é mais parecido com a região sudeste, mais evolvida, porque nós temos uma ligação muito maior com o sudeste do que com o nordeste, né? Verdade. É diferenciado, tanto assim que Bolsonaro ganhou aqui, né? Mas eu vejo que Teixeira está em busca, né, de opções que realmente alavanquem a cidade. A cidade está precisando de ter realmente uma pessoa que faça a cidade acontecer. E tanto assim que na pesquisa que nós fizemos no último, você vê que na anterior para a eleição, o primeiro item era a questão da corrupção, né, e o segundo item não era a questão da competência. Mas na pesquisa recente, quando você fala quais são as características que o candidato deve ter, o primeiro item é que seja honesto. O segundo item é que seja competente, que tenha propostas realmente que possa, entendeu? Então já começou a haver essa cobrança da competência. Porque Teixeira, de fato, o poder público não acompanhou o desenvolvimento da cidade. Verdade. Né? Você vê que a cidade, a falta de infraestrutura é muito grande. O prefeito, ele tem esse problema da saúde na mão, mas ele enxerga que a questão da infraestrutura é muito importante, né? Só que para ele conseguir fazer essa infraestrutura importante, ele precisa conseguir verbas, né? Precisa desencravar o PAC que está lá em Brasília, cravado, que tem lá 200 milhões lá adormecido, que precisa cravar. Eu soube até que o Elmar Nascimento já conseguiu andar nesse sentido aí de liberar pelo menos uma parcela do PAC, né? Que foi liberado somente um ano no governo de João Bosco, né? E parece que 50 milhões agora está sendo possivelmente viabilizado, né? E eu acho que Teixeira precisa dessas verbas, né? Não pode ser só o dinheiro próprio, muito menos dinheiro de empréstimo, que só vai endividando mais o município, né? Você resolve uma situação presente, mas cria um buraco lá na frente, lá uma impossibilidade de trabalho do prefeito que vai vir, né? O PAC seria a solução ideal, né? Que a infraestrutura de Teixeira mudaria completamente nesse projeto do PAC, que é muito importante. E só de uma vez só agora nessa outra etapa seria 50 milhões de reais, né? E o projeto todo é 200 milhões. Então o Teixeira daria um avanço muito grande na liberação dessas verbas, né? E para isso precisa de quê? Competência para poder fazer acontecer isso. O senhor, falando em competência, como é que o senhor vê o quadro montado pelo atual prefeito de secretariado, do primeiro escalão? Como é que o senhor, analisando, mesmo de fora, como é que o senhor tem visto isso? O senhor é uma pessoa que conversa muito com as pessoas da cidade, tem muito contato com a população. O que o senhor tem ouvido e qual é a sua visão em relação a esse grupo que hoje ladeia o prefeito na administração da cidade? Algumas deficiências, né? Que eu acho que a equipe não é uma equipe muito profissional, e ele trouxe pessoas de Salvador para poder fazer parte da equipe, né? O presidente da Câmara denunciou esses dias. Sim. Que está havendo favorecimento através de beneficiamento de licitações para empresas de fora. Então isso aí já aparece na pesquisa as razões daqueles que não votam nele, que aparece em 4º lugar já. A questão de favorecimento, de corrupção, já aparece em 4º lugar. Ele precisa ter muito cuidado para isso não subir para primeiro, porque subiu para primeiro, fica difícil para ele reverter o quadro, né? Que a população, toda pesquisa, a população não aceita mais a corrupção.
Que até o próprio irmão colocou na tribuna da Câmara falando das ratazanas de Salvador, e isso pega muito forte, né, doutor? E ele, em vez de punir, já que ele acha que não tem negócio, ele até fez uma promoção, né? Então, veja, tem dois aspectos importantes para um governante ser benquisto e amado e ser respeitado. Em primeiro lugar, é fazer grandes obras. Pequenas obras não projeta. Né? Fazer grandes obras, de Teixeira precisa de grandes obras, né? Sim. Em segundo lugar, ele servir de exemplo, de raro modelo de exemplo, né, para o seu povo. Quer dizer, o que é isso? Ele punir que a corrupção, ela existe, ela é endêmica. Você não pode deixar ela acontecer. E você penalizar exemplarmente quem surgiu, né? Teve uma situação da denúncia do trator que teve com a secretária Questão de da esporte, gasolina, né? da gasolina, e o funcionário que denunciou foi demitido. Pois é. Cara, ele era chefe do setor e, segundo as informações, é que ele vai lá e denuncia, olha, e denunciou internamente, falou, olha, tem alguma coisa errada, verifique, porque a situação é essa. E ele foi demitido. Ele foi penalizado. Penalizado. Mas quem devia ser penalizado? Sim. Ele estabelecesse um inquérito, sim, apurasse os responsáveis e penalizasse os responsáveis, sim, certo? E daria publicidade disso, para mostrar para a cidade, olha, aconteceu o fato foi apurado e eu penalizei o responsável. Né? Você não pode proteger o responsável. Né? Se existe irregularidade, tem que ser apurada. Porque o prefeito não pode também... diz que o princípio é o seguinte, é não só não roubar, mas não permitir que roubem. E se você penaliza quem comete o ilícito, você está servindo de exemplo aos demais não praticarem ilícito. Mas se você promove, o que acontece? Não está servindo. Você está dizendo que compensa, né? Que pode fazer. Na margem que outros façam. Faça, verdade. Então ele precisa ter cuidado com isso. Porque se o estigma de corrupção pegar nele, é difícil ele reverter esse quadro. Né? Eu acho que ele é bem intencionado, certo? Ele é bem intencionado. Ele foi eleito porque a população entendia que ele era uma pessoa honesta, vem de uma família honesta. No entanto, o próprio irmão, como presidente da Câmara, está dizendo que está havendo irregularidade. E ele tinha que dar uma resposta. Porque um dos erros maiores do gestor são acusações graves não respondidas. Entendeu? Há poucos dias teve uma questão das lâmpadas LED da cidade, que a empresa começou a retirar essas lâmpadas, que até está na cidade, eu acho que até por um contrato de comodato, né? Que a empresa fornece as lâmpadas, eu acho que ela recebe um valor mensalmente, mas as lâmpadas é dela, a prefeitura não adquiriu, acho que era uma parceria, acho que foi assim que foi desenhado lá atrás. E a empresa, por não receber, começou a retirar as lâmpadas. E a resposta que foi dada para a população naquele momento tratou a situação como fake news. Ao invés de informar a população corretamente, às vezes são dadas respostas inconclusivas, respostas intempestivas, respostas que não atendem o anseio da população com clareza. Né? Então, essa questão da LED mesmo, o chefe de gabinete veio e trouxe a informação muito vaga, que era fake news, que a cidade não ia ficar no escuro, mas não era isso que a população queria saber. A população queria saber o que realmente está acontecendo. Por que a empresa veio na cidade e ela começou a tirar as lâmpadas, né? Qual foi o motivo? E isso não foi respondido à população como devia. Foi simplesmente tratado como uma fake news e que aquilo não existiu e esqueça, vira a página. Vira a página, mas a população não esquece. Não esquece. Entendeu? E causa desgaste. Né? Porque é isso que vai acumulando desgaste ao ponto de chegar num nível de reprovação do governo. Porque ele tem que entender o seguinte, ele foi eleito por 61% da população. Mas esses votos não são fiéis a ele. Não são. Essa população, grande massa dessa aí, ela muda de lado naturalmente. Se sentir que não é aquilo que ele esperava, porque toda vez que se gera uma grande expectativa, existe o risco de causar uma grande frustração. Isso é notório, né? Sim, isso é verdade. Então ele não pode. A expectativa fica muito alta, né? Virou uma grande expectativa. Opa, doutor Marcelo será o cara mais honesto da parada, doutor Marcelo será o cara mais competente na área da saúde. Nego podia até perdoar em outras áreas, mas na área da saúde ninguém perdoa, né? Porque acha que ele, sendo médico, tem a obrigação de fazer uma gestão muito eficiente na área da saúde, que é o maior problema da cidade. Que o segundo lugar é a questão da segurança. Né? A pesquisa mostra isso. Em primeiro lugar, saúde, segundo, segurança.
depois vem a questão da infraestrutura, depois o desemprego, né? E tem coisas ligadas a outra aí, por exemplo, segurança precisa de infraestrutura, precisa de iluminação pública, precisa de emprego, né? Se não tem emprego, as pessoas vão pelo caminho da violência, da delinquência. Doutor Divan, como é que o senhor vê essa questão de formação de novas lideranças políticas, uma vez que nós tínhamos aí pessoa de Timóteo, que hoje é tido fora do contexto eleitoral, e a gente tem hoje o prefeito que está atualmente, que é uma força, né, uma grande força, tem a máquina na mão, porém a gente tem, não tem ainda, até o momento eu não tenho observado, e aí vem a pergunta ao senhor, como é que o senhor está vendo essa formação? Tem algum nome aparecendo, tem algum nome surgindo? Qual é a movimentação hoje no bastidor político dessa suposta renovação ou de um novo polo político na cidade? Primeiro item, cadeira de oposição não fica vazio. Né? Não fica vazio. Alguém vai ocupar. Né? Um ou mais de um, né, vai ocupar. Eu acho que começa a brotar a partir dessa eleição. Quem se sair melhor aí na questão da votação, se for candidato, ou na questão de transferência de votos, se apoiar outro candidato, eu considero, eu fiz até um artigo esse dia falando que a eleição, no momento, ela é uma prévia para a eleição de deputado, de prefeito, né? Porque quem sai fortalecido já se habilita a ser candidato. Sim. Concorda com isso? Você vê que Caio teve 21% dos votos para deputado. Ele já saiu na frente com 20% para prefeito. Só que a candidatura dele não alavancou. Ele não mostrou que tinha o potencial de ser o novo, para poder mudar realmente a cidade. Entendeu? Ele não teve essa condição ou capacidade de fazer a candidatura dele para decolar. Acho que não vem candidato agora, né? Não é candidato. Então, Marta vem também ou não? Marta, comenta-se que ela é candidata a deputada federal. Entendeu? Bocão está aí. Bocão é candidato a deputado estadual, aparece Bruno, bem nas pesquisas. Bruno, novo, o único vereador de oposição hoje é ele, e tem feito uma posição até menos radical, né? Sim. Porque eu acho que a oposição não pode ser aquela oposição raivosa, né? Você tem que apresentar para a população fatos. Porque às vezes o cara vai para a Câmara, mas ele fica naquela oposição ferrenha que ele acaba se prejudicando a si próprio. A gente viu muito isso no Legislativo em Teixeira, de pessoas que faziam aquela oposição raivosa, e o eleitor, na verdade, ele não quer isso. Não quer esse comportamento. Ele quer ver resultado. E aí o cara vai ficando nessa oposição até o momento que ele chega e fala assim, rapaz, o eleitor está me cobrando. Se eu não fizer, eu estou fora. Então o cara, às vezes, se alia ao prefeito, não é por uma questão que ele quer, ou por o prefeito comprou, né? Porque existe sempre aquela questão de comprar. É porque ele, fazendo parte da máquina, ele tem a facilidade de algumas áreas ele ser atendido e manter a expectativa do seu eleitorado também, né? É um perigo muito grande isso aí, porque eu não conheço, são poucos vereadores que conseguem ser reeleitos quando ele muda de lado. Né? Porque ele vai mudar de lado, não leva os votos que ele teve, que foram de oposição, e não vai ganhar os votos da situação do lado do governo, que já está ocupado o espaço. Entendeu? É difícil uma pessoa que mudar de lado ser reeleito. Eu acho que se ele for eleito para ser a oposição, ele faça uma posição importante no processo democrático. Sim, com certeza. Né? Não uma posição, você disse aí, raivosa, mas uma posição equilibrada, uma posição mostrando os caminhos e mostrando os erros e fiscalizando de forma honesta, né? Sem querer tirar vantagem. E até contribui com a administração muitas vezes nesse trabalho, né? Porque o cara fiscaliza, mostra a oportunidade que você tem de corrigir, porque quem fez foi o executivo. Você vê que os ditadores não aceitam oposição, não aceitam nenhuma crítica, né? Porque eles acham que são absolutistas, né? Então eu acho que o executivo democrático ele tem que valorizar a oposição. A oposição é importante para ele. Ele está mostrando os erros. E como é que os aliados poderão mostrar os erros? Né? Porque quem é que não erra ocupando o poder? Obama tem uma frase muito importante: livre-se dos bajuladores, que só faz levar para você elogios, e se cerque de pessoas que lhe chamam a atenção quando você erra. Né? Verdade. Porque geralmente erra, não tem jeito para não errar. Agora, se tem um amigo que está ali para mostrar que você está errando aqui, ele tem que aceitar isso como uma ajuda. E até porque a máquina e a cidade, falando de Teixeira nesse momento,
é uma cidade muito grande. E acontecem demandas pela cidade inteira todo dia, porque eu falo que a cidade é um organismo vivo, né? A cidade não é um organismo morto, que você deixa lá, ela tem vida. Se você passa pela rua, ela passa por uma transformação, ela tá boa hoje, amanhã nasce um buraco, cria uma situação, uma sujeira jogada na rua, então isso transforma, ela está em mudança de estado ali durante todos os dias, né? Então isso exige que o gestor público ele precisa ter uma ação reiterada de poder acompanhar o que está acontecendo e dar respostas rápidas à população. O que a gente não tem muitas vezes é isso. Eu tive agora, uns 20 dias atrás, eu tive no São Lourenço fazendo uma apuração numa rua lá, que já tem quase um ano que está lá um serviço, iniciou e não termina. Aí eu fui lá mostrar, pedindo que a população está pedindo que... E o pessoal caiu de pau, não, mas o pessoal está aí, está fazendo o trabalho, só que já tem 30 dias e está lá ainda a mesma situação. Eu mostrei a situação, porém já 30 dias e está lá do mesmo jeito. Então você passa daqui a 60 dias, provavelmente vai estar do mesmo jeito. E aí, uma situação que é fácil de resolver, você vê às vezes que a prefeitura acaba caindo no desgaste do cidadão, tá passando, tá vendo, tá falando, tá mostrando na rede social, tá criando uma situação, uma animosidade com o prefeito desnecessária. E você poderia deslocar uma equipe para aquela região e resolver e acabar com a demanda. As coisas emergenciais, veja bem. Governar é eleger prioridade. Ponto. Então ele tem que ter um plano de ação em função dessas prioridades que a população quer, espera e deseja. Entendeu? Se você não fizer um plano de ação, a administração fica solta. A população não entende a administração, porque não tem um plano de ação, um projeto, um planejamento. Fica tudo muito no varejo. Aí fica mais susceptível ainda ao desgaste e às críticas, certo? Porque a população não entende a administração. Depois disso, Silvio, é importante que a comunicação funcione. É que nós chamamos o chamado marketing político. Que o marketing político é o marketing da gestão. Porque tem diferença entre o marketing político e o marketing eleitoral. Eu fiz até um artigo sobre isso. O marketing eleitoral é aquilo que faz com que o eleitor vote naquele candidato por aquelas razões que ele está apresentando, ou seja, o plano de ação, o plano de governo, seja o que for, entendeu? Correto. Esse é o marketing eleitoral. Mas uma vez ganha a eleição, ele precisa fazer o marketing político, que é uma comunicação eficiente, entendeu? Mostrando a gestão de forma e dando direcionamento através do plano de ação. Se não fizer isso, a coisa fica muito solta. A população fica sem entender. Então, dá-se aí as críticas, né? E toma forma, e o governo não dá resposta, como esse caso que você citou aí, que é um exemplo. Tem outro caso ali da ladeira do Colina Verde. Está lá, se arrastando há muito tempo. Diz que só tem uma máquina lá, de vez em quando a máquina falta óleo. Quer dizer, não priorizando, não está priorizando. Então, tem coisas emergenciais que tem que ser dada prioridade. É porque, é como o senhor disse, a Teixeira, eu vejo até algumas pessoas falando em nome da prefeitura que eu penso que não deveria estar falando. Porque você pega alguém, um influenciador digital que fala em nome da prefeitura, ele não pode falar em nome da prefeitura. Eu acho que o prefeito tem que ter uma comunicação. O tempo mudou. Antigamente você tinha o porta-voz. O Bolsonaro acabou inaugurando tirar o porta-voz e falar direto com a população. Isso mudou a maneira de comunicar e a população percebe isso. Então, o prefeito até iniciou fazendo algumas lives no início do governo, nos primeiros meses, semanalmente e tal. Depois parou essa comunicação com a população. E essa comunicação ela vem de forma muito polida, muita coisa. Eu acho que a população precisa de uma comunicação mais direta, doutor Ivan, nesse sentido, né? Sim. Eficaz. Tem que ter mais eficiência, né, na comunicação. O que é mais difícil do político entender? É saber com precisão o que a população espera, deseja e prioriza. São 3 palavras mágicas, certo? E você governando com isso, você buscando da população esse entendimento, você vai governar de acordo com esse sentimento da população. Não é a prioridade do gestor que é importante, é a prioridade da população. O gestor tem que entender isso, né? Senão vai pelo campo da vaidade pessoal. Eu quero fazer isso
Entendeu? Eu vou asfaltar 200 ruas por não sei quanto. Mas é isso que a população quer. Às vezes você pinta a cidade de ouro, não é isso que a população quer, a pessoa perde a eleição. Quantos exemplos você vê disso por aí afora? E essa comunicação ela precisa dessa eficácia porque ela produz resultados mais rápido. Quando você trabalha com eficiência, o resultado é mais rápido. Né? Tem um exemplo que nós temos aqui perto, e nós acompanhamos isso de perto desde o início do primeiro mandato dele, o Caravelas. Ele monitorava a gestão dele com pesquisas, identificando em cada bairro, em cada localidade, qual é o desejo da população, qual é a prioridade da população. E trabalhava em cima disso. Chegava lá, dialogava com a comunidade, que é fácil fazer o diálogo. Você fomenta as associações de bairro, você tem com quem dialogar. Ou então um representante de cada comunidade, um distrito, isso, aquilo. É isso que você realmente quer? Então eu vou fazer. Aí faz. Eu posso fazer isso agora, a prioridade número 1. Depois eu faço a 2. Ele não pode fazer tudo de vez, então começar de baixo para cima. Você tem que começar a prioridade número 1. Então eu vou fazer. Tanto assim que hoje ele tem uma avaliação do governo dele mais de 90%. Entendeu? Ele trabalha em cima disso, com informações. E aí, com essas informações, você consegue dar respostas mais precisas. Eu tive em Caravelas, até na inauguração do ambulatório, e conheci o ambulatório, o hospital, uma organização impecável, né? E você vê que outras cidades têm dificuldade nesse sentido, de poder dar essa resposta à população. Você vê o Hospital Municipal de Teixeira ainda passa por grandes dificuldades. Você vai na UPA também, a população sempre reclama de demora no atendimento, de uma dificuldade. Você tem os aparelhos de saúde hoje, que durante a noite ficam praticamente parados. Você poderia criar estratégias para a noite, do contraturno, de atender também preventivamente esse cidadão que durante o dia está trabalhando, está no comércio, está no campo, está em outro lugar. Você dá alternativa até para uma questão preventiva e você baratear a saúde. Porque o caro da saúde, o senhor sabe disso, é alta complexidade, é os equipamentos. E às vezes, quando você trabalha de forma preventiva, você consegue antecipar problemas que possam vir futuramente. Então, às vezes, você vai numa consulta de rotina, você evita, às vezes, o surgimento de uma doença, você trata situações que estão ali se iniciando, doenças que estão se iniciando, que às vezes vai ter um custo muito mais alto lá na frente. E a gente não tem isso. Você pega durante a noite, deu 5 horas da tarde, os postos de saúde todos fechados, o hospital só atende ali emergência, você vai na UPA, o atendimento é muito lento, às vezes a população, eu já tive em atendimento lá, de você ficar 5 horas dentro da UPA. O nome chama unidade de pronto atendimento. Então não justifica o cidadão ir lá ficar 5 horas, 6 horas, 8 horas dentro de uma UPA para ser atendido. Eu tive um exemplo muito ruim, uma situação muito ruim, foi da seguinte forma. Um certo secretário da eleição, da gestão passada, assumiu o cargo e é uma pessoa eu vi muito competente. Eu falei, eu tenho um desejo, através do meu órgão de imprensa, eu tenho um desejo de lhe ajudar. Mas eu não posso lhe ajudar elogiando tudo. Né? Tem que começar vendo os pontos fracos que tem dentro da gestão da saúde e começar a fazer umas críticas. E quando você for arrumando, consertando, eu vou evidenciando. Sim. Eu acho que a melhor forma de ajudar é essa. Sim, com certeza. Aí eu cheguei para a minha jornalista e falei assim, qual o ponto que você acha mais fraco da questão da saúde? Ele falou assim, a UPA. O atendimento da UPA é muito ruim, muito demorado. Eu passei por isso lá, meu marido passou, minha filha passou. Eu falei, então faça uma matéria fazendo uma crítica leve, né, com relação à questão da UPA. Aí eu recebi um telefonema do procurador do município, cuja esposa era diretora da UPA. Ele já dizia assim, ó, sua ex-amiga viu sua matéria e não quer lhe ver de jeito nenhum. Levou o pessoal. Aí eu me lembrei, rapaz, eu falei, puxa, eu nem me lembrei que era a diretora. Fui lá pedir desculpa a ela, mas ela não aceitou minha desculpa. Eu querendo ajudar, ajudar a parte de saúde. Porque se eu elogio logo de cara, então eu não tenho credibilidade, não tem crédito. Mas se eu critico aquele ponto que está fraco e esse ponto conserta, aí eu vou evidenciar. Sim, sim.
Porque eu acho que é o bom jornalismo, né? Há poucos dias eu estive entrevistando o prefeito numa visita que ele estava fazendo em loco ali, Avenida Padre Anchieta, e na oportunidade eu pedi a ele que atendesse um pedido da população, que era fazer aquela calçada ali do lado do parque, ali do Collen, aquela lateral ali, que até hoje não tinha ali uma calçada para as pessoas que transitam ali a pé passar, né? E ali é uma área pública. Aí eu solicitei ele, e ele de imediato ali iniciou a construção daquela calçada ali. Assim que terminar, vou lá fazer uma matéria, mostrar, porque esse é o papel do verdadeiro jornalismo, entendeu? E às vezes quando você faz uma crítica, e aí eu procuro pautar o meu trabalho tanto no meu site como por onde eu trabalho como imprensa, de fazer sempre esse trabalho, não aquele trabalho raivoso, do cara que quer vir bater e tal, sem propósito. É você mostrar o que tem para ser feito, e à medida de que aquilo é atendido, porque é um anseio da população. Quando você vai no hospital, você quer o quê? Você vai lá passear? O senhor quer ser atendido. Então, quando o senhor não é atendido, o que precisa fazer? Eu preciso evidenciar que aquilo está acontecendo, para que chegue, às vezes, de quem de competência que possa resolver aquela situação. À medida que ela é resolvida, eu vou lá e digo, olha, foi apresentado que isso aqui não estava bem, o gestor está atendendo. Então, tem muita pessoa que não entende dessa forma. É o que aconteceu com o senhor aí. O senhor, de certa forma, evidenciou uma situação que estava acontecendo para quê? Para dar oportunidade para a pessoa ir lá e consertar. Aí eu acho que a pessoa deveria ter feito o quê? O senhor levantou a bola, mostrou, ela ir lá resolver aquela situação e chamar, agora eu quero que você mostre agora que resolveu. Aí passa a ter credibilidade. Passa a ter credibilidade, porque você está fazendo uma matéria não por interesse. E um dos grandes problemas nossos de comunicação na região é esse descrédito que acabou tendo com a comunicação, de pessoas que usam os meios de comunicação apenas como ferramenta para se aproximar, às vezes, do poder público. A partir do momento que ele se aproxima, acabou. Ele não denuncia mais nada, não mostra mais nada, não fala mais nada, só fala bem. Então é um complicador também essa questão, que descredibilizou muito dos nossos órgãos de imprensa. A gente tem muita imprensa em Teixeira, né, de veículos de imprensa, porém a confiabilidade ainda são poucos que nós temos ainda na cidade. Eu sofri isso na pele quando eu tinha o site, o Foco no Poder, porque eu de vez em quando fazia alguma criticazinha, né, sem bater abaixo da linha da cintura, como você mas essa crítica a gestão não aceitava. Eu entendia como se eu fosse inimigo. Na realidade, eu não queria ser inimigo, eu não queria ser faixa branca, como é que chama? Bandeira branca, não é o cara que só faz elogiar. O chapa branca. Chapa branca. Eu não queria ser chapa branca. Eu queria ajudar fazendo uma crítica consistente e evidenciando os pontos positivos do governo. Os pontos fracos a gente tinha que fazer alguma crítica. Sim, sim. Não seria uma crítica radical, mas uma crítica mostrando que pode melhorar. Eu acho que a imprensa ajuda mais nesse sentido do que no outro sentido. Você vê que ele pegou a imprensa toda, botou no bolso para poder comprar o silêncio. E aí quando você não mostra, é um grande perigo. Eu até conversava com o vereador há poucos dias, né? Um vereador me procurou e falou, Silvio, olha, o prefeito me chamou para ir para a base dele, para compor a base e tal. O que você acha? Eu falei, politicamente para você, vai ser bom ou vai ser ruim? E para mim, eu avaliei e eu acho que vai ser bom. Falei, beleza. Para você vai ser bom, para ele vai ser péssimo. Ué, mas ele está chamando, me convidou para ir para a gestão. Por que para ele vai ser ruim? Falei, porque você mantinha ele ativo. Você mantinha ele, você mantinha uma estrutura ali com ele ali, que ele tinha que estar ali debatendo com você, mas tinha que estar respondendo aquilo que você evidenciava de errado que estava acontecendo no governo. Você não evidenciava os acertos, você estava evidenciando os erros que estavam acontecendo, as falhas que havia do governo. Então, se você parar de fazer isso, vai ser ruim para ele. Porque agora você cria uma situação que a desconfiança do eleitor aumenta. Porque quando você tem oposição, a desconfiança ela fica ali mais tranquila, porque o cara fala, não, tem fulano lá que me representa, ele está brigando, ele está vigiando, então eu não tenho que estar tão ativo aí, fiscalizando, olhando, porque tem alguém que está ali fazendo essa função.
Então, quando você perde isso, você cria na população esse mecanismo da desconfiança. O cara vai, peraí, por que está todo mundo falando bem agora? E eu, que uso o serviço público, estou vendo que a coisa está ruim, estou vendo que está faltando remédio no posto, estou vendo que a fila está demorando. A fila hoje é invisível, demora aí 30, 60 dias ou mais para o camarada conseguir um procedimento médico, marcar um exame, marcar uma consulta. E aí, quem é que fiscaliza isso? Quem é que vai fazer isso? Então isso para o prefeito, de certa forma, acaba sendo ruim, né? Como o senhor vê isso? Nós temos um exemplo na eleição passada, na gestão passada, o exemplo dos vereadores que ficaram na base do governo e os que ficaram fazendo oposição. Houve um destaque muito grande para João Molar. Sim, sim. Ele chegou a 17% de aprovação na Câmara de Vereadores, né? Porque ele dizia, não sou situação, não sou oposição, sou independente. Quer dizer, o que é certo, eu apoio, o que não tiver certo, eu voto contra, eu critico, e fazia isso. Você vê que os discursos dele na Câmara, a maioria das vezes era aplaudido. Você não via nenhum vereador ser aplaudido como ele era. Tanto assim, Silvio, que ele se potencializou para ser candidato a prefeito. Sim. Ele cresceu na pesquisa do início, depois da eleição de deputado, até chegar em 2019, metade, ele cresceu por 16 pontos. E estava acompanhando ele Marcelo Bittar, com 17. Os dois estavam ali, passo a passo, porque representava isso, a renovação. Uhum. E essa independência dele foi muito importante. Depois ele deu um passo fora da curva, né? Ele foi para Salvador, abraçou o Lídice da Mata, e abraçou Wagner, trouxe o Lídice aqui, fez um evento. Ele caiu do mês de junho para julho, ele caiu a metade, caiu para 8 pontos. Nossa. Então, esses 8 pontos que ele perdeu, foi para Marcelo Bittar. Marcelo estava com 17, foi para 25, potencializou a eleição de Marcelo. Entendeu? Você vê como é que é. Uma atitude que pode causar, né? E o que aconteceu? Quem foi o vereador mais votado da Câmara? Foi Marcos Bittar, que era o segundo lugar, que era a oposição. Ele tinha uma pontuação boa também e chegou a 2.400 votos, se não me engano. Sim. Mais votado da história dele. Mais votado da história de Teixeira. Então, o senhor vê que há uma dificuldade, ao meu ver, para o prefeito, essa questão de se blindar e trazer todo esse apoio da Câmara para si. Porque hoje você vê que só tem Bruno até o momento, né? Você sabe depois desse... Mas o que aconteceu na eleição passada? Ele também pegou todos os vereadores, né? Praticamente sim. Todos os vereadores. Se blindou com todos os vereadores, a Câmara para ele era importante. Inclusive os do PT, foi tudo, né? Tudo. Ele conseguiu fazer uma... Aí ele pegou também toda a imprensa, né? E comprou o silêncio da imprensa. E ninguém... Olha, eu tinha uma coluna que circulava em todos os sites, né? Teixeira, todos os jornais, tinha o Solo, o Jornal Impresso, o Jornal Alerta, tudo. Mas na medida que eu comecei a fazer pequenas críticas ao governo, o pessoal foi tirando, foi tirando. Até quando eu fiz uma crítica, quando ele atrasou o 13º salário. Aí ele pegou isso e pegou a tropa de choque dele toda, mandou partir para cima de mim, bater em mim. Aí minha coluna que estava num jornal, não vou citar o nome, falou, para que eu faço sua coluna? Eu falei, não divulga, não publica mais não. Entendeu? Se proteja, né? Se proteja. Mas eu não vou recuar, porque ele já declarou guerra. Entendeu? Porque tem momento que você tá na guerra, que não dá para você recuar, você tem que manter e... Ele bateu de forma desproporcional, porque uma simples crítica pelo fato de você ter... Se fosse uma mentira, tudo bem, mas não era mentira, ele atrasou. Fato, né? Ele atrasou o 13º salário. Eu acho que nesse momento a coisa mais certa é a comunicação. É você comunicar com a população, é você deixar a par do que está acontecendo, é você falar. Não adianta você recuar, você se esconder, você não dar a resposta, ou você mandar um subordinado ir lá e dizer qualquer coisa para dizer que respondeu. Eu acho que isso dificulta mais e cria um ambiente ruim, porque a política, como o senhor disse, um fato muda toda a perspectiva do processo eleitoral. Se você olhar, Marcelo já vinha ali dentro de uma perspectiva de poder ser um candidato, mas a demissão dele gerou um fato político, ele transformou a demissão dele do regional, a vítima, aí vem aquela questão que eu falei com o senhor anteriormente, você se identifica com o injustiçado,
alguém falou, olha, eu sofri uma injustiça ali, eu fui roubado, eu fui demitido injustamente, você se identifica naturalmente com aquela situação. Ele era um médico, um cirurgião muito Renomado, renomado, tudo mais. Foi Bem colocado isso. no corredor da UPA para o café dele curativo e tudo mais, então ele se vitimizou. Vitimizou, valorizou a situação e transformou aquilo num ato político e soube capitalizar, né? Política é isso, né? Na realidade, ele foi cria do próprio prefeito. A gente perseguiu ele, né? Doutor Nival, e o Senadinho? O que deu o Senadinho? O Senadinho nós voltamos, né? Estava meio adormecido, nós estamos voltando agora à tona, né? Para quem nos assiste agora, fala aí o que é o Senadinho aí. O Senadinho nasceu da seguinte forma: a gente tomava o café da manhã na padaria Atalaia, né? E a turma ficava batendo papo, falando sobre política, e aqui é o Senadinho, aí surgiu a ideia, vamos criar um grupo chamado Senadinho, e botei as pessoas que estavam ali dentro do grupo Senadinho, né? Criei uma logomarca do Senadinho e coloquei a voz das ruas, né? Então o Senadinho, durante a campanha eleitoral, teve uma participação muito ativa, né? Mas depois da eleição, também da pandemia, eu fui para Nova Viçosa, passei 2 anos em Nova Viçosa, né? Aí eu desativei o foco no poder e desativei o Senadinho. Deixei no ar, mas assim, meio que adormecido. Sim. Quando é agora, eu resolvi aquecer o Senadinho, né? E a gente está num debate político muito interessante, né? De vez em quando tem alguns enfrentamentos, um ponto fora da curva. Uns 15 dias atrás teve um enfrentamento com ofensas pessoais, mas por eles mesmos, resolveram sair. Né? Eles perderam o equilíbrio e resolveram sair, porque eu adotei a partir daí um critério de que se houver qualquer tipo de ofensa, será chamada a atenção, nós retiramos do ar na hora, será chamada a atenção, e se reincidir, a gente convida o participante a sair do grupo. Não, e precisa ser assim, né, doutor? Porque assim, eu acho assim, você no campo das ideias, você pode divergir ao máximo. Agora, no pessoal, eu acho que precisa haver esse respeito à pessoa, e não desrespeitar a pessoa, em questionar a questão de família, e as pessoas começam a buscar o que o Gilvan fez no verão passado. Deixa eu buscar aqui para falar, para tentar ganhar o debate, né? E eu acho que perde o debate, porque você ganha o debate com ideias. E nós adotamos um lema com a seguinte frase: os homens não brigam, as ideias é que se chocam. E é por aí. Né? Então, a partir daí, tem que haver esse entendimento. Sim. A minha ideia é conviver, inclusive, com os opostos, né? Conviver com os que divergem de você saber entender isso. Porque nem sempre... O seu ponto de vista é uma questão cultural, é uma questão... Né? Não significa que você tem que concordar com o meu ponto de vista. E eu acho que é natural, assim, a gente poder debater as ideias. As ideias precisam se chocar. Porque eu acho que há muita formação de conhecimento quando a gente debate situações opostas. O senhor coloca o seu ponto de vista, eu coloco o meu, baseado em fatos, em evidências. E, às vezes, tem gente que tem a preguiça de fazer esse exercício. Tem gente que fala assim, não, hoje a gente está vivendo um tempo da rotulação. O cara coloca um rótulo no senhor, logo eu não preciso mais debater com o senhor. Eu não preciso mais falar. Por quê? Porque eu olho o seu rótulo. Eu estava numa entrevista há poucos dias e o cara perguntou, mas você vota em quem? Então, por quê? Porque queria ali me colocar uma rotulação. Porque a partir do momento que eu coloco o meu candidato, o meu pretenso candidato, pronto, o cara me rotula. Você é isso ou você é aquilo. Então o cara encerra o debate, engessa o debate. Então o cara o que você fala já não serve mais, porque supostamente você representa uma corrente. E às vezes você se identifica mais com uma determinada corrente, mas não significa que você também aceita tudo e concorda com tudo que acontece ali. Porém, no outro extremo também, existe um outro que nem tudo que o outro faz é ruim. Existem coisas boas que o outro extremo também vem fazer, que é boa. Mas talvez não identifica com os meus valores, identifica com os valores de outra pessoa. E as pessoas têm muita dificuldade em lidar com essa situação, né? Eu costumo dizer o seguinte: no debate político, né, envolve muita paixão, né? Você às vezes extrapola, e essa questão de você respeitar o ponto de vista alheio é fundamental para você continuar mantendo o debate.
Esse episódio que aconteceu no Senadinho recentemente, houve um desrespeito por conta, ficou muito exacerbada que um era Bolsonaro e outro Lula, e um não admitia que o outro falasse bem do outro, entendeu? E aí partiu para dizer assim, você é um analfabeto. Então a pessoa se ofendeu. Aí ele partiu também para poder atacar pessoalmente, né? E aí foi aquecendo o clima, chegou num ponto que ofensas pessoais que já não cabe. E ficar irreversível, não cabe. Então a gente tem que... E a partir desse episódio também, você precisa ver como o debate melhorou. É que tem umas coisas dessas que ajudam a dar uma... Como o debate melhorou. Você vê que está vendo um debate civilizado, as pessoas respeitando os outros, né? Mas cada um com sua opção, né? E hoje é muito comum. Eu, há poucos dias, vi um camarada deu uma resposta numa situação, fiz um comentário, e o cara me chamou de gado. O cara já vai logo, gado. Rapaz, quando eu vejo alguém chamando outra pessoa de gado, seu semelhante de gado, eu imagino que essa pessoa deve estar de frente do espelho, olhando a sua própria imagem, contemplando a sua imagem e chamando o outro daquilo que ele está vendo no espelho. Sem dúvida. Porque a gente tem que lançar a mão desses artifícios porque eu não tenho que debater com a outra pessoa, é muito difícil. O senhor está no ar agora pela Eldorado, né? Tá sexta-feira no quadro lá na política. Foi criado uma coluna, né? Com o nome do site, né? Foco no Poder. E o que eu escrevo para colocar no Senadinho e em outros grupos durante a semana, uma coluna chamada Curtas e Grossas e um artigo. Toda semana eu faço uma coluna e um artigo. Lá no Foco no Poder, né? Lá no Eldorado, programa Radar 98, o Samuca lê o artigo e comenta. Certo? Lê a coluna e comenta. Então ficou uma coisa muito dinâmica. Sim, bacana. Né? Não ficou uma coisa assim, não, ele comenta. E não entra num debate, né? Porque para evitar um debate. Ali não é um debate. Ali eu estou colocando as minhas ideias e estou sendo entrevistado e fomentado para poder desenvolver as ideias. Eu acho que em até determinado ponto, aí que vem a questão do equilíbrio, né? De você criar essa questão de você poder debater um determinado fato e você colocar as versões. Né? Que eu acho que você tem o fato e você tem as versões. Como é que cada lado interpreta essa versão dessa situação? O problema hoje é que as pessoas não estão com muita paciência de debater, de colocar ideia. E o cara não, poderia ser o debate, mas o tempo ia ser muito grande, aumentaria muito tempo. Entendeu? Na primeira vez que nós colocamos o programa lá, houve até o debate. Mas depois eles mesmos chegaram à conclusão que era melhor eles apenas alimentar a minha colocação daquilo que já foi escrito, já foi público, né? Já está ali, fazer um questionamento para você poder... provocando para que eu alimente, não o debate, alimente a argumentação. A argumentação dentro daquele... Alongar, porque ali às vezes é uma curta, né? Mas às vezes por trás daquela curta que você está dando ali, existe uma situação que você tem a oportunidade de debater melhor, de falar melhor sobre essa... Exatamente. É nisso que consiste, né? Vai ao ar todas as sextas, né? Por enquanto está indo na sexta, né? Vamos ver como é a recepção disso, como é que, né, à medida que, se for gerar mais interesse, a gente pode aumentar para 2 vezes por semana. Né? Eu acho que é sempre importante a gente trazer esse panorama, os bastidores da política, né? De você poder debater, trazer algumas temáticas e ter essa oportunidade de colocar, porque você tira muito aquela questão da notícia de uma via única, né? E você poder também, de alguma forma, dentro daquele panorama do que acontece, você mostrar o outro lado da notícia. Né? Que às vezes é esse o objetivo. O senhor quer mostrar os detalhes daquele fato que aconteceu, você traz um detalhe mais apurado daquele fato, né? São a coluna Curtas e Grossas, ela apenas tem 2 parágrafos. É bem curtinha mesmo. É para poder as pessoas olhar e dar vontade de ler. Já o artigo não, ele é mais elaborado. Né? Eu faço um artigo por semana e uma coluna. O artigo, por exemplo, eu pego um tema, por exemplo, eu botei esses dias o tema a importância do marketing político. Né? É uma coisa que precisa ser explicado. Qual é a importância do marketing político? Porque hoje não se admite mais você fazer campanha na improvisação, na intuição e até mesmo na experiência vivida, né? Porque a experiência que deu certo no passado certamente não vai dar certo no presente.
Então, hoje, você tem que ver, são duas ferramentas importantes que a política ganhou a partir da metade do século passado, né? Que foram as pesquisas e que foi as redes sociais, a internet, né? E hoje você vê que as campanhas estão se dando muito mais na internet e nas redes sociais do que... Porque hoje o pessoal está no celular, né? Tá na rede social, e você tem que, inclusive o PT entrou com a reclamação no TSE em relação ao partido do presidente, que impulsionou, acho que gastou 750 milhões, ou 750 mil, né? Para impulsionar os conteúdos da convenção. E aí a lei também não dá um ponto, ela não é objetiva, né? Ela diz que tem que ter um equilíbrio nos gastos. Mas qual é o equilíbrio? Qual é o ponto? Esse é o problema. Qual é o ponto? Aí não sabe. Aí você gasta, aí você fica ali dependendo da interpretação de quem vai te julgar. E na rede social você pode tudo. A única coisa que você não pode fazer é pedir o voto. E essa coisa de pré-candidato, o cara, é uma coisa meio doida, né, doutor? Essas questões políticas do Brasil, o cara ali, todo mundo já sabe que ele é candidato, mas o cara tem que dizer que ele é pré, porque não foi ainda uma convenção homologar a sua candidatura. E até ontem eu estava vendo, falando em homologar a candidatura, um vídeo de Serginho, que foi prefeito de Colatina, chorando num vídeo, porque eu acho que o partido não quer dar a legenda para ele sair senador, em detrimento da candidatura de Magno Malta. E ele estava chorando, dizendo que o partido não pode fazer isso com ele. Então você vê, né? Então, já estava ali na pré-candidatura, reafirmando, e já está aí. Talvez seja por isso também que proíbe, né, de dizer que é candidato, que corre o risco do partido não dar a legenda para o cara ser candidato. Eu acho que na eleição passada não pôde haver comícios, né? Sim. O comício foi proibido, né? Foi. Mas surgiu o comício eletrônico, né? Você montava uma live, todo o cenário como se fosse um palco, um palanque, entendeu? Eu fiz uma campanha lá no Sudoeste, eu dei uma assessoria lá, toda semana tinha lá a live, a candidata ia, os candidatos a vereador falavam, tinha assistência pública, né? E era jogado no ar, a cidade toda acompanhava. O palanque eletrônico atinge muito mais gente do que um comício. O prefeito Manrique, né? A campanha dele também toda semana ele fazia uma live e trazia os seus pré-candidatos e ele fazia uma live ali com entrevista, um jornalista, o Sami, que fez esse trabalho para ele. Eu fiz acho que 1 ou 2 vezes, e aí Sami assumiu, que era fazendo esse questionamento e perguntando, trazendo a base dele, e o povo assistindo. O povo queria assistir, o povo queria ver, porque não estava impossibilitado de estar fazendo nas ruas, esse movimento nas ruas. Então, o online aqui você consegue falar com uma quantidade gigantesca de pessoas e fica lá, né? Lá foi um palanque mesmo, tinha um locutor e anunciava o candidato A, o candidato B. Manteve o mesmo pique da rua. Fosse um palco, um palanque de rua mesmo, entendeu? Tinha um pessoal, um salão, com as pessoas iam para lá, tinha público, você filmava o público, e ia para a cidade toda, estava acompanhando. Impressionante como o pessoal comentava depois. Doutor Ivan, como é que o senhor vê aí como é que o senhor está vendo se desenhar agora essa reta final da campanha nacional aí? Como é que o senhor está vendo esse panorama eleitoral aí a nível nacional? Bom, eu acredito, né, eu me guio nas pesquisas, claro, nas pesquisas que tem mais equilíbrio, né? Acredito que vai ter segundo turno, certo? E acredito que o desenvolvimento do Bolsonaro, em função desse pacotaço que foi aprovado agora, e a oposição está queixando, né, que é a maior compra de voto da história do mundo. Mas eles votaram, eles ajudaram a aprovar o pacote, né? Pois é. Então, eu acho que vai exercer influência, principalmente no Nordeste, que é onde Bolsonaro perde feio, né, em todos os estados da Federação do Nordeste. Então, o Auxílio Brasil, R$600, R$1.000 para o caminhoneiro, R$1.000 para o taxista, formador de opinião, que não é que seja muito grande isso. 700 mil caminhoneiros não significa nada.
né? Mas você tem, ele anda o Brasil todo, Sim. ele é formador de opinião. Os taxistas a mesma coisa, formador de opinião. Mas existe um sentimento relacionado aos caminhoneiros, que transporta a riqueza do país. Então você tem uma identificação da população também com essa categoria, né? E além do mais, o dinheiro para comprar alimentação. Sim, sim. É a fome zero, ele está trabalhando em cima disso aí. E eu acredito até que agora estão refazendo o contrato com a Globo, e a Globo vai começar a divulgar o trabalho do presidente no Nordeste, sobretudo a transposição do Rio São Francisco, que aquilo ali é uma coisa fenomenal para o Nordeste, né? Então, eu acho que vai ter uma influência muito grande para equilibrar mais o jogo no Nordeste. Se isso acontecer, né, ainda tem um se, né? Se isso acontecer, eu acredito que ele diminui essa diferença e ele passa a ter possibilidade de ganhar a eleição no segundo turno. Mas o senhor acredita que há alguma possibilidade, numericamente, dentro das pesquisas, de haver uma virada já nesse primeiro turno do presidente? Não, eu acho que Lula termina com vantagem no primeiro turno. Ele não chega aos 50%, mas ele vai ficar aí na faixa de 40%, 42%, 45%, ele chega, fica aí. E eu acredito que Bolsonaro vai ficar na faixa de 35%, a diferença de 8 a 10%, eu acredito que vai consolidar isso aí, é o que eu espero. Acredito nisso aí. E acredito que no segundo turno é outra eleição, né? Que pode dar Bolsonaro no segundo turno. Mas, assim, historicamente a gente vê que o candidato que ganha no primeiro turno geralmente vai ser o... Mas é um fato novo, 41 bilhões no bolso para gastar. Mas aí é justamente isso que eu falo. O senhor não acredita que com esses 40 bilhões, já no primeiro turno, possa haver um equilíbrio aí, já agora, de fazer com que esse eleitor aqui... que há essa mudança, que vá para o segundo turno. O problema é o tempo, né? Precisa de um pouquinho mais de tempo, né? Ele já mandou até antecipar as parcelas no início do mês de agosto. O problema é o tempo aí, né? Se o efeito vai surtir o efeito. Mas é para conferir, né? Entendeu? Então o eleitor, os lulistas, eles estão assim apavorados, porque eles realmente sabem que a compra de voto existe, né? Nunca deixou de existir, né, Silvio? E vai fazer a diferença na vida das pessoas. Isso vai. Agora vamos ver que como cada um vai receber esse auxílio aí do governo, esse aumento de incremento na sua renda. Porque também você sabe ver que o voto do nordestino é o voto da pessoa menos esclarecida, né? Sim. E esse voto, ele é arraigado, né? Ele, entendeu? Ele não muda fácil, não. Apesar, doutor Dilma, que eu tenho visto... em alguns locais eu tenho viajado e a gente conversa com as pessoas e é surpreendente a forma como as pessoas estão se envolvendo mais na política, estão participando mais, sim. Estão mais ativos. Antigamente o cara se influenciava por alguém que falava, pelo patrão, entendeu? Ele colhia só daquela fonte, então ele era muito influenciado, né? Então hoje essa influenciação do eleitor, ela se tornou um pouquinho mais equilibrada, porque o camarada às vezes se alimenta da própria fonte. A rede social, como nós já falamos, já trouxe um novo significado, então vamos ver agora o que essa rede social vai fazer nesse momento agora, onde as pessoas estão recebendo direto da fonte, estão bebendo a água mais limpa, né? Apesar de alguns ainda tentam ali distorcer, falar, e aí você tem hoje muito um bombardeado de informação, você fala uma coisa, alguém vai lá e desmente, e tenta mudar aquilo que você falou, então... Hein? Mas dentro da rede social, você pode ver em todo grupo, sempre tem alguém que mais equilíbrio, que exerce mais influência. Sim. Não é verdade? Sim, com certeza. Quando você argumenta com mais equilíbrio, as pessoas tem uma tendência a refletir sobre o que você está falando. E até você exercer influência na formação das opiniões públicas. Doutor Ivan, eu quero agradecer ao senhor por esse bate-papo. Nós estamos aqui já há 1h30 aqui batendo papo. Já? Já. Agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, contando aqui um pouquinho, iniciou contando aí sua trajetória, falando um pouquinho de política, de Teixeira, do Brasil, né, traçando aí esse cenário político. Quero agradecer ao senhor pela sua presença, desejar boa sorte lá na Eldorado, nessa coluna semanal. O pessoal não esqueça aí, sexta-feira, 7h, né, as curtas e grossas, né, lá, foco no poder, né? Foco no poder, o nome da coluna. Né? Lá na Eldorado, então, convidar as pessoas para ouvir a Eldorado e assistir aí Dr. Ivan. Geralmente é no segundo horário, né? Porque ele tem o programa de 6 às 8, eu entro depois das 7. Depois das 7, né? Beleza. No início chegou a ter mais de meia hora
mas eu acho que a gente está condensando, poder ser em torno de 15 minutos, para não ficar cansativo. Né? Nós temos aqui um quadro, antes de nós finalizarmos, nós temos aqui um quadro que esse é antigo, né? O senhor lembra disso aqui, não? Lembro, sim. Tá falando de comunicação, tá aí a evolução da comunicação, né? Uhum. E nós temos um quadro aqui onde o convidado retira o telefone e faz uma ligação e manda uma mensagem falada para alguém. Pode ser para si próprio, uma mensagem para o futuro, pode ser uma mensagem relacionada a alguém, alguma pessoa que foi importante, que é importante, alguma autoridade, aí fica a seu critério. Retira o telefone e manda uma mensagem para alguém ou para si, futuro, a seu critério. Voltando às origens, doutor. Vou tirar aqui, né? Retirar aí. Bem, Vamos ver para quem o Gilvan vai ligar, não? Aí tava o pessoal falando assim, quando tava o telefone trancado, que fazia aqui, ó. 2, 9, aí, ó. Até dá 9 aí. Você quer que eu ligue para alguém, né? Aí o senhor liga para alguém, vê para quem é que vai ser e manda isso para mensagem aí. Vamos ver para quem vai ser? Rapaz, não me ocorreu ninguém. Eu gostaria de mandar uma mensagem para o povo de Teixeira, né? Pronto, aí. Liga para Teixeira e manda sua mensagem para Teixeira de Freitas. Então, eu quero desejar ao prefeito atual, né, que faça uma gestão boa, que a cidade precisa. A cidade não pode mais pagar o preço de uma gestão ruim, principalmente nas questões que foram citadas aqui, da questão da lisura com dinheiro público e, sobretudo, buscar a competência, né, para poder que a cidade realmente seja uma nova cidade, que tenha uma nova cara, como aconteceu, por exemplo, um exemplo que a gente pode citar aqui é Linhares, né? A cidade de Linhares hoje é uma outra cidade com infraestrutura maravilhosa e que Teixeira avance nesse sentido, né? Resolvendo os problemas prioritários, as pesquisas mostram que, em primeiro lugar, é a saúde, em segundo lugar, é a questão da violência, né? Em terceiro lugar, a questão da infraestrutura, que representa não só a pavimentação, mas principalmente a rede de esgotamento sanitário, que é onde prevê melhor, né, ajudar na saúde, né? Quando você tem esgotamento sanitário, você está ajudando na saúde. E nas outras duas questões também, que é a questão de geração de emprego e também da educação, que é fundamental, né? Esses 5 fatores é importante para que o prefeito se debruce sobre esses problemas e transforme realmente nossa cidade num lugar melhor de se viver para os nossos filhos, para os nossos netos. Esse é o meu desejo. Gilvan surpreendeu aqui na sua mensagem, na sua ligação, né? Voltando aí ao tempo, falando para Teixeira de Freitas, mandando aí a sua mensagem. Gilvan, eu quero deixar os microfones aí à sua disposição e agradecer ao senhor mais uma vez por estar aqui conosco, bater esse papo bacana. Eu que quero agradecer a você e os ouvintes que estão nos ouvindo, né, pacientemente. E que vai nos assistir ainda, né? Que vai nos assistir ainda. Desejando tudo de bom para vocês e para a cidade. Muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito honrado com isso. Obrigado, estamos chegando ao final de mais um Texas Podcast, agradecendo a você que esteve conosco até agora, a você que ainda irá assistir a nossa programação, obrigado, agradecer a Gilvan por estar aqui conosco, agradecer a Jack Samuel no comando aqui da máquina do Texas Podcast. Obrigado, sexta-feira estamos de volta com mais bate-papo, com mais entrevistas aqui no Texas Podcast. Uma boa noite, fique com Deus. Uma boa noite. Com iFood, tá pago. Vem ver. Deixa eu ver essa aqui. Se você é monstrão, como eu faço um pedido bem rápido no iFood? Tá tranquilo, eu mostro como. É só você usar a função favoritos. Aquele coração do lado dos restaurantes, sabe? Assim, você cria uma lista dos seus preferidos e pede em poucos cliques. Abra o app de delivery mais amado do Brasil. Na barra inferior, clique em Busca. E depois digite o nome do restaurante no campo. Achou? Agora clique no restaurante. E depois no coração, no topo do cardápio. Pronto! No próximo pedido, sua lista de restaurantes favoritos aparece na tela inicial do seu app. Que mais agilidade e praticidade do que isso? Fácil, né? O de hoje tá pago. Equilíbrio é tudo e ainda faz bem pro coração.